Motores de combustão interna é um dos assuntos que mais são cobrados na prova do QTPA. No ano de 2019, ela correspondeu a 7% da prova. Se você quer ficar safo em motores e quer ser um aprovado num concurso para sargento da Marinha, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Atalho Concursos. Eu sou o Renan Ferreira, segundo colocado no QTPA 2018. Essa aula é sobre motores de combustão interna, que é uma das matérias de máquinas térmicas e refrigeração. Bom, galera, se esse assunto te interessa, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Mas antes de tudo, eu vou te mostrar como é que funciona a dinâmica da nossa aula. A aula é dividida em 3 partes. A primeira se chama Catatal de Moisés. E ela é indicada para quem ainda está perdido no assunto. Nela você vai encontrar conceito, comparações, resumos, tudo para você ficar por dentro do assunto. A segunda parte é chamada de Cartas Náuticas. E ela é indicada para quem já tem um conhecimento sobre o assunto, mas ainda tem dificuldade em decorar fórmulas, alguns conceitos importantes. E a terceira e última parte é chamada de Nectar, e ela é indicada para quem já está safo no assunto e está na fase agora de resolver questões. Aqui a gente vai passar para vocês novos bizus para você resolver essa questão de modo mais rápido para garantir a sua aprovação. Ok, galera, agora começando a nossa aula de motores de combustão interna ou MCI. Antes de tudo, precisamos entender que os motores eles são máquinas térmicas. E essas máquinas, elas têm a função de transformar o calor em trabalho. Esse calor ele pode ser obtido de diversas formas, através da combustão, da energia elétrica, da energia atômica e entre outras formas. Em se tratando de motor, é através da combustão, da mistura ar mais combustível no interior dos cilindros, que vai provocar esse trabalho, que será mecânico, e ele pode ser alternativo ou de rotação. Na nossa aula, vamos estudar os motores de combustão interna de movimento alternativo, ok? Agora veremos alguns componentes básicos de um motor de combustão interna que vai nos ajudar a entender mais essa matéria. Eles estão divididos aqui entre fixas e móveis. Vamos falar primeiro das peças fixas. Aqui temos o bloco do motor, ou bloco do cilindro, como preferem chamar. Ela é a principal peça de um motor, é a peça mais pesada e maior. Nela é localizada o cilindro onde vão ocorrer as reações de combustão. Dentro dele ocorrem também canais de lubrificação e de arrefecimento. Aqui mais ao lado temos o cabeçote do motor. Ele vai ficar localizado aqui, ó, em cima do bloco, posicionado em cima dos cilindros, né? Ele vai servir como a tampa da câmara de combustão. Nela ficam alojadas as válvulas de admissão e de escape. Aqui mais abaixo temos o cárter e sua principal função é servir como reservatório de lubrificante. Mais ao lado temos mancais fixos que vão sustentar o eixo de manivela. Agora vamos falar das peças móveis. Temos aqui o pistão, que é a peça que fica em contato direto ali com as expansões dos gases aqui dentro do cilindro do motor. Ele vai ficar aqui dentro, subindo e descendo, variando o volume da câmara. Mais ao lado, temos aqui os anéis de segmento, que eles ficam aqui, ó, nessas ranhuras laterais do pistão, e elas fazem a vedação da câmara de combustão com a parte de baixo, onde fica o lubrificante. Ele impede que os gases das expansões invadam o cárter e que também o lubrificante, que vai ficar aqui nessa parte de baixo, lubrificando as peças em movimento, invadam a câmara de combustão. Ele vai ficar raspando o lubrificante que fica aqui na parede do cilindro. Temos também o eixo do comando de válvulas, que vão comandar a abertura e o fechamento dessas válvulas de admissão e escape que ficam no cabeçote do motor. Temos também o eixo de manivela, que juntamente com as bielas vão comandar o pistão nesse movimento de subida e descida. E vão transformar também esse movimento alternativo de subida e descida em movimento rotativo. Aqui mais ao lado temos o volante do motor, que tem como principal função suavizar esse movimento de rotação que vai ser passado a ele, devido às expansões dos gases, né? Elas geram um movimento muito brusco e ele tem como principal função, então, suavizar esse movimento. Agora veremos como ocorrem essas expansões no interior dos cilindros. Quanto a isso, os motores são divididos em duas formas, né? Os motores de ignição por faísca, MF, ou ciclo Otto, e os motores de ignição espontânea, ciclo diesel. A diferença entre esses dois ciclos está na forma como vai ser inflamado essa mistura ar-combustível no interior dos cilindros. No motores de ciclo Otto, geralmente se utiliza combustíveis como a gasolina e o etanol. Então, o que acontece?
O motor, depois de admitir comprimir, chega o momento em que vai ocorrer a expansão dos gases, que é a fase útil, onde vai se transformar aquela combustão em trabalho mecânico. E quem vai ditar como vai ocorrer essa ignição é a vela de ignição, que vai provocar uma centelha e essa mistura ar mais combustível vai se inflamar, provocando esse movimento de descida devido à expansão dos gases que vai ocorrer aqui dentro, ok? Diferentemente do ciclo diesel. O ciclo diesel, como o próprio nome diz, utiliza o combustível diesel. Aqui, quem vai ditar o momento que vai ocorrer a expansão é esse bico injetor, que está localizado aqui. Ele, no momento apropriado, vai injetar o combustível diesel aqui no interior dos cilindros, que vai encontrar essa atmosfera aqui dentro quente, né, devido à compressão dos gases, vai elevar a temperatura aqui dentro, e isso por si só vai ser o bastante para provocar a ignição. Esse fenômeno é chamado de autoignição, que é quando o combustível, em contato com uma atmosfera quente, né, uma temperatura elevada, ele entra em ignição, ele se inflama, ok? Eu botei alguns dados aqui embaixo. Aqui podemos ver que o diesel, né, a temperatura de autoignição dele é em 250 graus, a da gasolina é em 400 graus e do etanol em 420 graus. Esse dado aqui é muito importante, galera. Por quê? No ciclo Otto, quem vai dizer quando vai acontecer a ignição é a vela de ignição. Então, em hipótese alguma, no momento da compressão, pode ocorrer essa expansão sem que a vela tenha feito a centelha. Isso é muito comum em carros onde a gasolina ela está muito adulterada, né? Esse problema é chamado de batida de pino. Você já deve ter ouvido na rua, né? Carros ao passar em quebra-mola, o motor precisa, né, realizar uma certa força. Você escuta aqueles estralos dos carros e isso é gerado por quê? Porque a gasolina ela se autoinflamou antes da ignição. Ocorreu esse fenômeno aqui da autoignição, que é desejado no ciclo diesel, mas no ciclo Otto, não, isso não pode ocorrer. Quem tem que dizer o momento que vai ocorrer essa expansão é a vela de ignição. Por isso que os motores ciclo Otto, a taxa de compressão ela não pode ser muito elevada. Porque quanto mais eu comprimir esse gás, maior será a temperatura aqui dentro desse cilindro. E se ela ultrapassar essa temperatura de autoignição da gasolina ou do etanol, né, que é de 400 a 420 graus, aproximadamente, vai ocorrer esse fenômeno da autoignição. E isso não é legal aqui. Já no ciclo diesel, ele não tem esse problema, né? Por isso que motores de ciclo diesel, eles têm uma taxa de compressão enorme, porque eles não têm problema quanto a isso. É desejado que ocorra a autoignição. Mas, diferentemente do ciclo Otto, no momento da admissão, ele não admite ar mais diesel, ele só admite ar. E no momento da expansão, o diesel é injetado no interior dos cilindros para provocar essa queima. É desejado que o diesel, no momento que encontrar essa atmosfera, ele se inflame de forma rápida, porque senão o motor não vai funcionar corretamente. Quanto à propriedade desses combustíveis, eu vou falar aqui as duas principais que vão servir para o perfeito funcionamento desses ciclos. Primeiro aqui para o ciclo Otto, que vai utilizar a gasolina e o etanol. A propriedade mais importante desses combustíveis é a octanagem, porque a octanagem é a propriedade que o combustível vai ter de resistir à compressão sem entrar em autoignição. E isso nos motores Otto é de vital importância, porque vai evitar aquele problema, né, da batida de pino, que é gerado pelas gasolinas de baixa octanagem, ou gasolinas adulteradas, né? Eles não vêm com essa taxa correta. E isso vai gerar um mau funcionamento do motor, porque ele não vai entrar em ignição no momento correto. Ele vai, no momento da compressão, em algum ponto, antes da vela centelhar, ele vai se inflamar sozinho. Vai ocorrer a pré-ignição. E isso não é legal. Isso vai gerar engasgos, ou vai gerar ruídos, e isso não é correto aqui no motor ciclo Otto. Já nos motores ciclo diesel, a propriedade importante é o índice de cetano. O índice de cetano tem a ver com a velocidade que o combustível entra em ignição. Você já pensou no motor ciclo diesel? E o diesel, né? No momento da expansão dos gases, que você quer que ocorra a expansão dos gases. O bico injetor injeta o diesel aqui dentro. O diesel vai entrar aqui dentro, vai sentar, vai deitar para depois se inflamar. Isso vai gerar uma série de problemas para esse motor. Ele não vai conseguir atingir altas rotações, porque esse movimento de subida e descida ele ocorre em alta velocidade. Então, é necessário que no momento que ele subiu e seja o momento certo de injetar e expandir para produzir o trabalho, ele ocorra de forma rápida, né? Como se fosse uma centelha. Ele tem que provocar essa ignição no momento que ele entra em contato com essa atmosfera quente no interior, porque senão esse motor ele não vai conseguir atingir altas rotações.
rotações. Esse é um grande problema dos motores ciclo diesel, né? Devido a eles precisarem dessa autoignição, os motores de ciclo diesel eles não atingem altas rotações, diferente do ciclo Otto, que a ignição é ditada pela centelha, né? A centelha ela pode ser produzida no momento que você desejar. É só você dar uma carga nela que ela vai provocar a centelha e vai queimar toda essa mistura que está aqui dentro. Ele só precisa que essa gasolina ela não se inflame antes que ela entre em ignição. Certo, pessoal? Agora eu vou falar sobre os tempos necessários, né? A diferença dos motores, que existem dois tipos de motores. Os motores 4 tempos e 2 tempos. Os motores 4 tempos, eles levam 4 tempos para produzirem essa ignição, né? Esse trabalho. E os 2 tempos, em 2 tempos, eles produzem esse trabalho. Primeiramente aqui os motores 4 tempos, né? O que quer dizer 4 tempos? Isso quer dizer que esse motor vai precisar realizar 4 movimentos para produzir essa fase aqui de trabalho, que é a fase útil de um motor. Então, pessoal, agora começando pelo primeiro tempo aqui desse motor 4 tempos, a primeira fase dele será chamada de admissão, que é quando a válvula de admissão se abrirá, permitindo a passagem de ar para dentro do cilindro, e o pistão, em movimento descendente, movimento de descida, vai provocar uma depressão no interior desse cilindro, fazendo com que o ar entre para dentro da câmara, ocupando todo esse volume. Ele vai descer até atingir o seu ponto morto inferior, que é a parte mais baixa que ele pode alcançar. A partir disso, vamos passar aqui para a próxima fase, que é quando o motor já atingiu o PMI e já encerrou a fase de admissão. Agora é chamada fase de compressão. A válvula de admissão ela vai se fechar para não permitir que o ar escape para fora do cilindro. E em movimento de subida, ele vai comprimir toda essa mistura que foi admitida no tempo de admissão, provocando a elevação da temperatura. Depois disso, dele atingir esse ponto, essa parte de cima, que é o PMI, que é o ponto morto, depois dele atingir o PMS, que é o ponto morto superior do motor, vai chegar o momento da expansão, que nada mais é que é o momento da ignição. Aqui eu desenhei os dois tipos de motores, né? No caso o Otto e o diesel. No ciclo Otto, nesse momento já vai ter ar e gasolina aqui dentro dessa câmara e vai ocorrer o centelhamento. Esse centelhamento vai provocar a expansão dos gases, que vai empurrar esse pistão para baixo, provocando assim o trabalho. Essa é a fase útil do sistema, certo, galera? É aqui que a combustão vai se transformar em trabalho mecânico. Aqui eu desenhei também o ciclo diesel, né? Que é nesse momento onde o bico injetor vai injetar o diesel, que vai entrar em contato com o ar, que já vai estar quente, né, devido à compressão, e vai autoinflamar, provocando o movimento, gerando trabalho. Após ele chegar ao ponto morto inferior novamente, vai chegar a fase de escape, que é quando os gases queimados eles vão ser liberados para fora do cilindro. Em movimento de subida, ele vai eliminar os gases através dessa válvula, que é a válvula de escape. Então, a válvula de escape ela vai se abrir, o pistão ele vai subir, empurrando toda essa mistura para fora, todos esses gases queimados para fora do cilindro, para reiniciar todo esse ciclo, entende? Tem um certo momento entre o fechamento dessa válvula e a abertura dessa válvula para começar a admissão, ocorre um momento em que essas duas válvulas vão estar abertas. E o que vai acontecer? O motor ele vai fazer uma limpeza do cilindro, que é quando ele vai, ao mesmo tempo, vai admitir, vai entrar ar dentro do cilindro e vai empurrar também esses gases queimados para fora, com esse movimento de subida. E esse período é chamado de período de lavagem, que serve, né, para limpar esse cilindro para receber a nova mistura que vai ser admitida no processo de admissão. Então, um motor 4 tempos, ele precisa realizar 4 movimentos que correspondem a 2 voltas no eixo de manivela, correto? Na admissão, ele provoca um giro de 180, na compressão, mais 180. Então, aqui já foi 360, uma volta. Na expansão, outro movimento de 180 de descida e no escape, outro movimento de 180 de subida, 360. Então, o motor 4 tempos, ele precisa de 2 voltas no eixo de manivela para produzir uma fase útil, que é essa aqui, que é a de expansão, que é a única fase que gera trabalho, né, nesse ciclo. Então, pessoal, terminando aqui o motor 4 tempos, agora vamos para os motores 2 tempos. Esses aqui embaixo. Os motores 2 tempos, eles são um pouquinho mais complicados de entender. Eles têm certas peculiaridades quanto ao seu funcionamento. Você pode ver que a estrutura dele é bem diferente, né, dos motores 4 tempos. Você não nota aqui a presença de válvula de admissão. Você encontra aqui, são janelas, são aberturas. E aqui é a janela de escape.
onde vão sair os gases, e aqui onde vai entrar os gases. Não necessariamente os motores 2 tempos, eles têm só janela de escape, eles podem apresentar também com válvula de escape, como os motores 4 tempos, mas necessariamente eles possuem janela de admissão. Então, se você vê em algum desenho especificando lá a janela de admissão, você pode ter certeza que esse motor é 2 tempos. Aqui embaixo é uma entrada auxiliar que dá a parte inferior do motor, por onde, mais para frente, né, no momento da expansão que eu vou explicar, vai promover uma pré-compressão do cilindro. Aqui é o momento, eu desenho o cilindro no momento da expansão, que é quando ele está aqui em cima, a vela vai centelhar e o pistão vai começar a descer devido à expansão dos gases, certo? Você percebe que ao mesmo tempo que nessa parte de cima do pistão está expandindo, aqui na parte de baixo vai estar ocorrendo uma pré-compressão desse ar que entrou previamente nesse cilindro. Você vai ver aqui, ó, eu vou descer com o cilindro, você vai ver que o volume na parte de cima vai aumentar e na parte de baixo vai diminuir, provocando essa pré-compressão. O pistão vai descer, né? Vai descobrir essas duas passagens, que são a janela de admissão e a janela de escape. Então, aqui, a partir do momento que eles descobrirem essa janela, acaba a fase de expansão e começa a fase de escape, que os gases da expansão eles vão sair pela janela de escape e, simultaneamente, ocorrer a lavagem do cilindro, que o ar que entrou aqui previamente vai passar pela janela de admissão. Aqui mais do lado dá para ver que o pistão desceu, ele encontrou essas duas janelas, certo? E fechou essa janela auxiliar. Então não tem como o ar que está aqui embaixo fugir para fora do motor. O único caminho possível é começar a adentrar aqui na câmara de combustão através da janela de admissão. No movimento de descida ocorre a expansão, o escape e simultaneamente também o período de lavagem. Agora no movimento de subida, que é quando já entende-se, né, que todo o gás, né, da combustão já se foi e aqui dentro agora só tem ar admitido pela essa janela aqui auxiliar, que passou, que foi comprimida, entrou aqui na janela de admissão, então só tem ar novo. Então a partir disso, entende-se que no movimento de descida, todo o gás da expansão já escapou e agora só tem ar novo dentro do cilindro. Então começa o período de subida, que é a admissão e a compressão, certo? Ele vai começar a subir, esse processo já está ocorrendo a admissão, ainda está entrando ar. Ele vai fechar a janela de admissão, vai continuar a subir, vai escapar um pouco de ar, porque eles têm essa diferença de altura, né? Vai escapar um pouco de ar, esse é um desperdício, e vai começar a compressão. Você observa que ao mesmo tempo que eu subo o pistão aqui e eu começo a comprimir a mistura na parte de cima do pistão, nessa parte de cima, aqui embaixo eu vou descobrir a janela auxiliar e vai gerar uma depressão aqui embaixo, na parte de baixo do motor, e vai começar a admitir de novo uma mistura, certo? Então o motor vai começar a comprimir, vai começar a entrar ar na parte de baixo, mas ele não vai poder entrar porque o pistão está sobre a janela de admissão até atingir o seu PMS, que é o ponto muito superior, e vai acontecer de novo aqui a expansão. Então vocês observaram que no movimento de descida ocorrem a expansão, o escape dos gases e o processo de lavagem, né? Que não tem a ver com o ciclo, mas ele ajuda a preparar esse cilindro para receber sua mistura nova e tirar esses gases queimados, provocados pela expansão. E no movimento de subida ocorre a admissão e a compressão simultaneamente. Por que os motores de 2 tempos precisam dessa parte de baixo aqui do motor? Você viu que o período de admissão é muito curto, galera. É muito curto. Então, eles precisam de um dispositivo que façam essa pré-admissão. Algo que ajude ele nessa admissão. E o que faz isso é essa parte de baixo aqui do motor. Você viu que ele desceu, ele pré-comprimiu. Então, ele deixou esse ar sob pressão. E esse ar, no momento que ele começa a adentrar aqui a janela de admissão, no momento que o pistão ele descobre, ele libera a passagem. E aí acontece a admissão. Por isso que os motores 2 tempos eles precisam de um dispositivo que ajudem ele nessa admissão, certo? Então você viu que o motor 2 tempos ele precisa apenas de 2 movimentos, que é o movimento de descida e o de subida. No caso, uma volta. Então é uma volta no eixo de manivela para produzir uma fase útil, que é essa fase aqui, né? Da expansão, diferentemente dos motores 4 tempos, que precisam de 4 movimentos, o equivalente a 2 voltas no eixo de manivela, para produzir uma fase útil. Aqui mais ao lado, eu desenhei um motor 2 tempos, ciclo diesel com válvula de escape, né? Como eu havia falado aqui, não necessariamente os motores 2 tempos precisam ter janela de escape, eles podem ter válvula de escape também, mas aqui, ó, dos dois lados ele tem a janela de admissão. Janela de admissão
válvula de escape. Esse lado e esse lado são interligados, tá? É porque foi feito um corte aqui e para simplificar o desenho. Eu desenhei aqui um outro dispositivo que é muito comum encontrado nos motores diesel 2 tempos. O ciclo Otto, diferentemente do ciclo diesel, ele não precisa que entre muito ar para ocorrer a expansão, porque quem vai fazer com que a mistura se inflame é a centelha, diferentemente dos motores 2 tempos diesel, que quem vai fazer com que essa mistura se inflame é a temperatura provocada pela compressão, que vai aumentar a temperatura dentro do cilindro, e o diesel, quando entrar aqui dentro, ele vai encontrar essa atmosfera quente e vai se inflamar, provocando aquele fenômeno da autoignição, certo? Então, eles precisam de um equipamento que promovam essa admissão no interior do cilindro, e por isso eles precisam dessa bomba, que é a chamada bomba de ar de lavagem. Eu botei tudo junto aqui, tá, galera? Deixa eu dar um rasura aqui. Bomba de ar de lavagem, certo? Eles precisam desse equipamento aqui, que parece 2 hand spinner dentro de um círculo aqui, mas não é. É um compressor volumétrico de lóbulos ou RUT, como vocês preferem chamar. Eles vão comprimir os gases nesse compressor e jogar aqui direto para dentro do cilindro na hora que o pistão descobrir a passagem da janela de admissão. Então vai entrar ar sob pressão aqui, garantindo que no momento da compressão vai ter ar suficiente para comprimir e a temperatura aqui dentro atingir a temperatura de autoignição do diesel. Certo? Então é um outro detalhe aqui que vocês têm que se atentar na hora de ver os desenhos, né? E eles perguntarem que tipo de motor é aquele, se é 2 tempos, se é ciclo Otto, se é ciclo diesel. Aqui temos duas características, né? Que é a presença do bico injetor, que vai injetar o diesel, e a presença da bomba de ar de lavagem. Certo, galera? Outra diferença importante dos motores 2 tempos e 4 tempos é quanto à sua lubrificação. Você pode ver que aqui nessa parte de baixo do motor, ela não possui lubrificante como nos motores 4 tempos, né? Aqui na parte de baixo fica localizado o eixo de manivela e o cárter do motor, onde fica todo o óleo que vai lubrificar todas essas partes de baixo aqui do motor. Então o óleo ele não invade a câmara de combustão. Ele só fica aqui embaixo. Os anéis de segmento, eles raspam o óleo na parede aqui do cilindro, não deixando esse óleo atingir a câmara de combustão. Diferentemente dos motores 2 tempos, onde o lubrificante é injetado junto da mistura ar mais combustível, no caso dos motores ciclo Otto. Então o motor ciclo Otto, ele admite nessa mistura aqui que eu havia falado, ar combustível, que pode ser a gasolina ou o etanol, mais o óleo lubrificante, que vai para a câmara de combustão, é comprimido, os gases se expandem e ele é ejetado para fora. Por isso que você não vê comumente empregado motores 2 tempos em automóveis. Porque hoje, cada vez mais, a gente requer combustíveis que emitam menos poluentes. E o óleo combustível, ele, junto do ar e da gasolina, misturado, na hora da queima, vai liberar certos gases que vão poluir o meio ambiente. Então, os motores 2 tempos não são utilizados assim tanto em automóveis por causa disso, devido a essa emissão de poluentes que eles geram, né? O mesmo aqui também para esses motores aqui, 2 tempos diesel. Certo, galera? Bom, pessoal, agora a última questão, e ela diz o seguinte: a figura a seguir representa os componentes de um motor de combustão interna ciclo Otto. Vou deixar aqui bem claro, ciclo Otto. Associe os números desses componentes com suas identificações. Componentes do motor, aí ele numerou aqui os componentes, 1, 2, 3, por aí vai. A gente vai precisar relacionar com esses daqui, né? Dizer qual é qual. E ele diz aqui também que é para a gente marcar a opção que apresenta a sequência correta. Bom, vamos lá. Olhando aqui esse desenho, ele já indica aqui de cara, né, o sentido da seta, para a gente não ter dúvida qual é a válvula de admissão e a válvula de descarga. Se entra por aqui, logo, a número 1 é a válvula de admissão, certo? Aqui mais acima, em se tratando de um ciclo Otto, a gente não pode confundir esse componente aqui com um bico injetor. Logo, então, seria um ciclo Otto. Isso aqui é uma vela de ignição. Combustível, a gasolina, o etanol, ela já vem misturada aqui na admissão e ela não é injetada aqui na hora, como no ciclo diesel. É a vela de ignição que produz a centelha. Vamos lá. Aqui na 3, sentido de saída, logo essa aqui é uma válvula de escape. Número 4, não tem nem como confundir, né, pessoal? É a peça que está aqui em contato direto na combustão, o pistão. Aqui mais embaixo, aqui na 5, né? A 5, ela está desenhando aqui, né, a parte do eixo de manivela. Então não tem como confundir também, de manivela. E aqui mais ao lado é a biela, né, que conecta o eixo de manivela ao pistão. Então vamos aqui à ordem, né, que ele está pedindo aqui. O primeiro é o número 4. Deixa eu subir mais para vocês poderem ver. Aqui é o número 4.
primeiro é o pistão, número 4. Segundo é o virabrequim, ou eixo de manivela, como também é conhecido. Girabrequim, virabrequim, tem diversos outros nomes, mas é o mesmo componente. Virabrequim. Aqui ele pede agora a vela de ignição. Vela de ignição é o número 2. A biela, biela, número 6. Válvula de admissão e válvula de descarga, 1 e 2. Então, a resposta certa, antes aqui corrigindo, válvula de descarga, número 3. Ou válvula de escape, né? Como vocês preferem chamar. Então, a resposta certa é 452613. 452613. Letra A. Beleza, pessoal? Por mais aqui que não dê para você errar dizendo que é um bico injetor, porque aqui ele não tem, né, nos componentes bico injetor, então ele não deixa você errar. Mas se ele bota aqui mais alguns componentes e faz você ter essa dupla interpretação, você tem que olhar de novo para a questão. E aqui você vê que é um ciclo Otto, então não tem como errar. Isso aqui é uma vela de ignição. Tá certo, galera? Então, resposta certa aqui, letra A. Então, pessoal, nessa videoaula vimos o conceito de máquinas térmicas, conhecemos o ciclo Otto e o ciclo diesel, também vimos a diferença dos processos, né, dos motores 2 tempos e 4 tempos e as suas diferenças, e por fim resolvemos algumas questões e damos aqueles bizus, né, para vocês ganharem tempo na hora de resolver a questão. Vamos deixar também disponível na descrição o link onde vocês podem baixar o edital verticalizado, que ele vai te ajudar ali na hora de identificar o conteúdo que você já estudou. Você pode ali ticar ele, isso vai te ajudar a organizar e otimizar o seu tempo. Confira também no nosso canal a aula sobre leis dos gases perfeitos, que é uma matéria de máquinas térmicas, um conteúdo que também tem grande incidência no QTPA, então vale a pena conferir esse vídeo. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.